aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí, trazendo mais questões aí de soldagem desse primeiro capítulo nosso, aí do nosso e-book Preparatório Petrobras. Então, pessoal, quem ainda não está incluído nas nossas videoaulas, tá? Podem me mandar um e-mail, tá? Que eu explico como funciona o procedimento, tá? Vocês vão receber o e-book no e-mail de vocês. O e-book vai ter a teoria junto com os exercícios, e um desses exercícios que eu vou resolver agora estão incluídos no e-book, e aí vocês vão poder acompanhar gradativamente o desempenho de vocês, revendo a teoria e realizando os exercícios com questões resolvidas e comentadas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas questões para a gente fechar essa primeira parte de soldagem, que é a parte introdutória, né? Que fala a respeito dos aspectos, vantagens da soldagem, né? As definições, enfim, os tipos de soldagem. Então, essas questões que eu estou trazendo são questões que versam a respeito dessa parte introdutória, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, a primeira questão que eu trouxe foi, né, uma questão também a respeito dos processos de soldagem. Então, dentre os processos de soldagem relacionados abaixo, o único que utiliza o arco elétrico é o processo de soldagem? Bom, então essa questão ele quer saber qual é o único desses processos apresentados aqui, nesses itens, que utiliza o arco elétrico. Então vamos por eliminação. Na soldagem oxiacetilênica, você não utiliza um arco elétrico, na verdade você utiliza um gás que entra em combustão, né? Na soldagem por atrito ou fricção, é um tipo de soldagem onde você faz uma espécie de colagem, né? Então você faz essa espécie de colagem e as duas peças se mantêm unidas, tá? No caso da soldagem por explosão também não é, porque nesse tipo de soldagem você utiliza um explosivo para fazer com que as duas peças tenham aderência. Então a explosão ela vai causar um movimento na peça, e essa peça vai se chocar com um metal de base, e aí vai acontecer o processo de soldagem. Esse processo de soldagem por explosão, ele é muito utilizado para que você faça uma colagem de uma chapa na outra. Claro, uma chapa bem fina, né? Com espessura menor de 1 milímetro. Então é bastante utilizado. Então nesse processo não se utiliza o arco elétrico. Bom, na soldagem por resistência também não é, pessoal. Por quê? Porque é aquela soldagem clássica que os robôs na indústria automobilística utilizam. Então são dois pontos, né? É uma soldagem por ponto. Então são dois contatos que realizam um ponto, e aí por efeito Joule, ou seja, um efeito de resistência elétrica, você consegue o derretimento dos metais, e aí você consegue unir as duas chapas. Então, um processo bastante utilizado na indústria automobilística. O processo de arame tubular é um processo similar ao processo MIG-MAG, onde você tem um tubo, né? No caso do processo convencional MIG-MAG, você vai ter um arame sólido. No processo por arame tubular, esse arame, na verdade, ele é um tubo. E aí você vai executar a soldagem através de um arco elétrico. Esse arco elétrico vai derreter esse arame tubular, e aí você vai ter, então, o cordão de solda. Então, a alternativa correta é a alternativa E mesmo, né? Então, deixei aqui um resumo dos processos aqui, ó. Soldagem realizada pela combustão do oxigênio, por pressão resultante da detonação de um explosivo, na fricção realizada com atrito entre duas peças, é um processo de soldagem bastante específico, né? Resistência, a soldagem realizada pelo efeito Joule, ou seja, o aquecimento entre o contato, né? Um aquecimento resistivo, na verdade, né? E o arame tubular, como a gente comentou, é um processo similar ao processo MIG-MAG, porém o metal de adição é um tubo e não um arame. Ok, pessoal? Na próxima questão, para evitar a formação de poros nas juntas soldadas,
O único cuidado que é inútil, gente, ó, ele está perguntando um cuidado inútil, ou seja, que não há necessidade de se fazer nesse processo no processo de soldagem. Por exemplo, aqui, ó, redução da umidade no ambiente é inútil? Gente, não é inútil, é extremamente útil você reduzir a umidade do ambiente. Por quê? Porque a umidade vai promover poros e até trincas na junta soldada. Então, a alternativa A não é a alternativa A. Limpeza do material é inútil? Gente, a limpeza do material antes do processo de soldagem é extremamente importante. Não é inútil. Por quê? Porque senão essa sujeira vai contaminar a superfície ou o cordão de solda. Então, não é inútil. Letra C. Secagem do material antes de soldar. Gente, se o material está molhado, tem que secar. Então, esse cuidado é um cuidado útil e não inútil, como ele quer. Então, tem que secar. Não pode soldar o material, tá, tendo umidade. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Tratamento de alívio de tensões após a soldagem. Gente, olha aqui o que ele fala no enunciado. Para evitar a formação de poros. Gente, o tratamento de alívio de tensões, ele é um cuidado para evitar trincas e não poros, como afirma o enunciado. Tá, ok? Então, este cuidado aqui é inútil. Então, está aqui a alternativa correta. Pré-aquecimento do material em baixas temperaturas é um cuidado importante. Por quê? Você tem que minimizar a diferença de temperatura entre o metal de base e o arco elétrico. Então, quando você está soldando, você está elevando a região de solda a uma temperatura muito elevada. Então, pré-aquecer a peça é importante, ok? Então, a alternativa correta, a alternativa D, de dado. A soldagem com eletrodo revestido é um processo de soldagem no qual a fusão do material se origina da ação de um arco voltaico, como fonte de calor. Assim, nesse processo de soldagem, vamos lá, ele quer, pelo que está dando para entender, ele quer a alternativa que afirma corretamente a respeito do processo de soldagem. A umidade do revestimento não contribui para o trincamento a frio? Gente, a umidade pode contribuir sim. Tá? Então temos que reduzir o máximo a umidade do revestimento do eletrodo. Tá? Então por isso que são utilizadas as famosas estufas de eletrodo. Então nas oficinas de soldagem, você observa essas estufas, né? Onde tem uma lâmpada interna na estufa, onde você vai promover a secagem do revestimento do eletrodo. Tá? Na letra B, a intensidade da corrente de soldagem não depende do diâmetro do eletrodo? Gente, depende sim. Tá? A intensidade da corrente de soldagem ela vai ser diferente num eletrodo fino e vai ser diferente num eletrodo mais grosso. Então, vai depender sim. Tá? Então, essa alternativa está incorreta. Tá? Na letra C, a estabilidade do arco elétrico depende do revestimento do eletrodo. Tá? Eu vou deixar essa para o final e vamos aqui para a letra D. A escória produzida na soldagem ajuda na dissipação do calor da junta. Pessoal, durante a soldagem você quer evitar essa dissipação rápida do calor. E por isso a escória ela tem essa função. Evitar com que o calor se dissipe rapidamente. Então, no caso aqui, ó, essa alternativa está incorreta. Porque a escória ela não é para ajudar a dissipação, e sim manter o calor na região da junta. Tá? Na letra E, características metalúrgicas do metal depositado não dependem do revestimento do eletrodo. Dependem sim, pessoal. Porque se você quer, por exemplo, um cordão de solda mais duro, você vai utilizar um tipo de metal do eletrodo, o revestimento do eletrodo. Tá? Então, eles dependem sim. Tá? Então, essa alternativa está incorreta.
Pessoal, encontramos a alternativa correta, que é a alternativa C, que é a estabilidade do arco elétrico depende do revestimento do eletrodo. Então a gente pode ter, por exemplo, revestimentos de eletrodo básicos e ácidos. Esse tipo de revestimento ele vai então alterar a estabilidade do arco elétrico no processo de soldagem, tá? Então aqui, pessoal, ó, eu coloquei a alternativa D como alternativa errada, mas espera aí, não é essa aqui, ó, alternativa C, beleza? Então, a estabilidade do arco elétrico depende do revestimento do eletrodo. O que pode ser considerado como vantagem nos processos de soldagem? Essa questão foi uma questão complicada, tá, pessoal? Mas a alternativa correta está exatamente no início. É a alternativa A, tá? Por quê? Porque na soldagem não precisa de você realizar o processo do outro lado da montagem. Não precisa. Essa é uma das grandes vantagens da soldagem. Você solda de um lado, mas do outro lado não há necessidade de você executar também o processo de soldagem. Gente, o que pode ser considerado como vantagem? Limpeza minuciosa é uma vantagem? Não. Pessoal, é uma desvantagem. Por quê? Você vai gastar produto para limpar, você vai perder tempo nessa limpeza, tá? Então, isso é considerado uma desvantagem. Controle, montagem, testes pouco complexos? Nada disso. A soldagem, você tem que realizar testes, por exemplo, testes de ultrassom, testes de raio-x, que não são nada complexos. Então, essa alternativa aqui está incorreta também. Na letra D, apresentação de formulações simples. Formulação que ele quer dizer é o equacionamento do comportamento do processo de soldagem. E essas equações e formulações, elas também não são simples. Tá? Você tem que levar em consideração diversos parâmetros e variáveis, né? Suporte de esforços em todos os planos. Gente, no caso da soldagem, está errado isso aqui em todos os planos, porque na soldagem você só tem suporte dos esforços no plano da peça, e não em todos os planos, como ele afirma. Então a alternativa correta é a alternativa A, né? Vamos ver se tem mais uma questão. Nas operações de soldagem, as operações de soldagem são técnicas de fabricação que promovem a junção de duas ou mais peças para formar um único componente, assegurando a continuidade de propriedades metalúrgicas e mecânicas. As operações de soldagem apresentadas a seguir têm suas características adequadamente apresentadas, exceto a operação por... Gente, então ele quer a alternativa que está falando errada, né? Então ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Eletrodo revestido, em que a dureza da zona fundida depende da composição química do eletrodo. Está correto, pessoal. De acordo com a composição química do eletrodo, você vai ter maior ou menor dureza da zona fundida. Tá? Letra B. Centelhamento em que a zona termicamente afetada permanece na junta soldada. Gente, essa é a alternativa incorreta. Por quê? Porque o aquecimento ele não acontece somente na junta, ele também acontece na região externa da junta. Então, por isso, a alternativa B ali está incorreta. Na soldagem TIG, em que o eletrodo sofre desgaste. Pessoal, prestem bastante atenção. Na soldagem TIG, o eletrodo ele é não consumível, mas isso não quer dizer que ele não vai sofrer desgaste. Então, o eletrodo na soldagem TIG realmente sofre um desgaste, que de tempos em tempos você tem que trocar. Então, essa alternativa também está correta. Na alternativa D, ele está falando que MAG, o eletrodo é fusível, ou seja, o eletrodo derrete, ele entra no ponto de fusão, então está correto. O arco elétrico é estabelecido entre o eletrodo e a peça. Gente, na soldagem MIG, MAG e TIG, há o comportamento do arco elétrico, tá? Ok? Então, existe o arco elétrico nesses processos de soldagem. Então, por isso, essa alternativa também está correta. Então, a alternativa errada ou incorreta seria a alternativa B. Nas operações de soldagem,
sabe-se que, durante o processo, MAG, existe a formação de uma atmosfera gasosa inerte. Errado. MAG é atmosfera gasosa ativa e não inerte. No MIG, o eletrodo é não consumível? Incorreto, pessoal. O processo MIG é um processo semiautomático onde você utiliza um arame que é consumível, é um eletrodo consumível. Na soldagem TIG, uma atmosfera gasosa ativa é formada. Gente, não é ativa, é inerte. Ó. Tudo que I tem I é inerte. Então, está incorreta também porque a atmosfera gasosa é inerte. Nas operações de soldagem, sabe-se que durante o processo de arco submerso, a poça de fusão fica protegida por um fluxo granular. Pessoal, até aí, tudo bem. Que não se funde? Errado. No processo de soldagem a arco submerso, o fluxo ele é fusível, ou seja, ele derrete no processo. Então, essa alternativa também está incorreta. E a última alternativa, que é a correta, eletrodo revestido, a largura da zona termicamente afetada depende da velocidade de soldagem. Isso está correto, porque quanto mais devagar, mais calor é dissipado. E esse calor ele vai se alargando ao redor do cordão de solda. Ok, pessoal? Gente, então terminamos aí mais uma bateria de exercícios de soldagem. Espero que vocês tenham gostado. E me mandem um e-mail ou coloquem uma observação se vocês acharam alguma coisa que vocês não concordam nessas questões. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Comecem, me mandem um e-mail, preparem com o preparatório Petrobras aí para o tema, a disciplina soldagem. Ok? Então, até a próxima.